A sopla de letrinhas do mercado financeiro está aqui na Previdência também. Quando a gente fala, né, por exemplo, do PGBL, a gente está falando do Plano Gerador de Benefício Livre, o VGBL, o Vida Gerador de Benefício Livre. Entender um pouco desses produtos passa muito por aquela questão do que é mais adequado para cada pessoa. Porque eu sei que muitas vezes a gente quer as respostas mais prontas de contrato um P ou contrato um V. A gente precisa voltar para essa pessoa com algumas perguntas, né, para entender qual é melhor para aquela situação específica. Quais as perguntas, Manu, que uma pessoa deveria pensar e buscar as respostas quando ela vai contratar uma previdência? Tá bom. Eu gosto de dividir o processo da contratação, justamente, né, para ser mais simples, em 3 etapas. A primeira delas é a escolha do plano, que é o que você comentou. Então, a pessoa ela pode se perguntar, primeiro, se ela tem uma renda bruta tributável. Então, o que significa isso? Se ela é seletista, né? Se ela contribui para o INSS, ou não. Se ela é um profissional liberal que recebe através de uma PJ, através de distribuição de lucros, enfim. Então, precisa ter uma renda que é tributada no final do ano, ou não, para fazer sentido, o PGBL. Tá? Legal. E o PGBL, você pode... Eu acho que ficou confuso, né? Não, eu acho que ficou claro. Então, quando a gente está falando do PGBL, né, trazendo aqui, nós estamos falando, se a pessoa ela tem uma renda tributável, o PGBL tem um benefício para dar para ela ali, né? Então, ele pode ser interessante nesse sentido da tributação, não é isso? Isso. Eu acho que o PGBL ele faz sentido para quem tem a renda tributável, né, e quem é contribuinte do INSS. Legal. Se a pessoa estiver enquadrada nesses dois, ela consegue investir num PG até 12% dessa renda tributável dela. Legal. Se ela quiser investir um pouco a mais, Sabrina, eu recebi um dinheiro de herança, eu estou com um dinheiro sobrando, vendi um imóvel e estou querendo aplicar na Previdência. Aí não faz sentido o PGBL, porque o PGBL, a gente vai comentar, ele traz um benefício tributário, né? Porque você pode abater esse valor que você investiu da sua declaração no final do ano, desde que limitado a esses 12%. Legal. Então, aí seria um VGBL. Trazendo até um pouco de números para essa história, Manu, então, assim, vamos supor que a pessoa ganha 100 ao ano, é a renda tributável dela. Ela quer contribuir com 15. Então, ela se organizou, viu, 15 para mim tá legal. Então, o que a gente está colocando é que ela deveria fazer até 12 nesse PGBL para ela ter o máximo da eficiência. Isso. E esses 3 adicionais, ela já iria para o VGBL, né? Que é essa segunda modalidade de plano, que tem uma parte tributária, né? Que é só sobre os rendimentos. E aí ela não está desperdiçando dinheiro, de certa forma, né? Então, ela vai no P até o limite dos 12%, e aí, depois disso, ela poderia se valer de um VGBL. Exato. E aí, lembrando do que você já trouxe para a gente também. No caso específico das pessoas que têm uma renda tributável, que faz sentido, né, usar os benefícios do PGBL e contribuem também para o sistema público, né? Exatamente. Essas duas são condições básicas. Tá, legal. E aí, no final do ano, para aproveitar esse benefício, vai ser necessário fazer a declaração de imposto de renda pelo modelo completo. Então, não necessariamente a pessoa precisa ter o modelo completo. Ela pode ter o simplificado e, por causa da Previdência, fazer sentido mudar para o completo. Legal. Então, tem essas duas condições. E eu acho que essa questão do PGBL, só para ilustrar também com números, tem muita gente que pergunta, né? Fala, mas no PG eu vou ser tributado sobre o todo. Mas você já seria tributado sobre o todo hoje, quando você fizesse a sua declaração de imposto de renda. Porque o que o PGBL faz é diminuir esse valor investido. Então, vamos supor que você teve uma renda de 100 mil no ano e você investiu os 12 mil no PGBL. Ao invés de você pagar 27,5 de imposto em cima dos 100, você vai pagar apenas em cima dos 88. Você está economizando 27,5 que você pagaria em cima dos 12, ou seja, R$ 3.300 de economia hoje no seu bolso. Sim. Que vai ser ajustado, né? No momento que você vai fazer a declaração, e aí lá no outro ano você vai ter ou uma restituição maior ou deixar de pagar esse imposto, né? Reduzir um pouco o quanto você paga. Então, aqui só puxando, para quem está nos ouvindo,
não deixe dinheiro na mesa, né? Eu te Exatamente. acompanho no Instagram também, Manu, e eu vi que agora, principalmente no final de ano, você trouxe um pouco dessa ideia, né? De que, olha, Sim. tá acabando o ano, é o momento de você pensar em usar o máximo desse benefício fiscal. Quantas vezes a gente deixa dinheiro na mesa por não conhecer, né? Então, a Exatamente. Previdência tem esse benefício que a gente realmente deve explorar, né? Exato, são 3% a mais, né, dependendo da faixa de imposto ali da renda de cada um. Mas Sim. a grande maioria das vezes, 27,5%, são 3,3% a mais que você pode ter de renda de volta no seu bolso todo ano e diferir esse imposto, né? Ou seja, pagar ele só no momento que você for resgatar a sua previdência, vamos supor, Legal. daqui a 10, 15 anos, pagando uma alíquota muito menor. Então, realmente faz sentido, desde que seja nesse limite de 12%. Perfeito, ótimo. Então, esse foi o passo 1. esse é o Passo passo 1, um. escolher entre P ou V, conforme essas condições, ou até um mix dos dois, se for o caso, né? Exatamente. A segunda etapa é a escolha da tributação, Tá. que é o passo que daqui a um tempo pode ser que a gente tenha que fazer um outro vídeo aqui para falar que não Atualizaremos. precisa, que a gente pode pular. Mas é uma etapa super importante também, porque hoje na Previdência a gente tem 2 tipos de tributação. A tributação progressiva e a regressiva. Tá. A regressiva, como o nome diz, ela vai diminuindo com o tempo. Ela é exclusiva da Previdência, só a Previdência privada tem esse tipo de tributação. Ela começa com 35%, ou seja, uma alíquota alta, Sim. mas a cada 2 anos ela vai diminuindo 5% até chegar em 10%. Tá. Essa alíquota de 10% é a alíquota mais baixa de qualquer investimento que você possa fazer, exceto os isentos, né? Sim. Tirando os investimentos isentos de imposto de renda. Então, é realmente uma tabela que, para quem está preocupado com o longo prazo e busca o longo prazo, faz muito sentido. A progressiva, ela já faz sentido para quem ou está querendo resgatar rápido, né? Ou não tem certeza se vai precisar desse dinheiro, porque hoje ainda a gente precisa escolher no momento da contratação, ou quem realmente quer resgatar lá na frente e tem certeza ou imagina que vai ter uma queda brusca de outras rendas. Por quê? Na progressiva, a Previdência ela entra como se fosse uma renda qualquer. De você. Então, tudo que você tiver recebido no trabalho, tudo que você tiver recebido que seja tributável, vai somar com o valor que você resgatou da Previdência e você vai fazer o ajuste do pagamento de imposto na sua declaração. Certo. Na hora que você resgatar, vai ter 15% de retenção, mas você pode chegar a pagar 27,5% ou até ser isento. Então, tem muita gente que faz previdência para filho, por exemplo. Estou começando uma previdência para o meu filho e eu quero que ele tenha esse dinheiro com 18 anos para fazer a faculdade, para ser um complemento de renda dele. Legal. Provavelmente faz sentido a progressiva, porque nesse momento dos 18 anos, talvez ele não tenha uma renda ainda, vai estar estagiando, vai estar fazendo um trabalho não remunerado, e aí a renda que ele tiver vai entrar numa tabela, né? Talvez uma renda de R$500 por mês, R$600 por mês, e aí ele pode ser que caia na tabela isenta de imposto de renda. Então, pode ser interessante em alguns casos também, que a gente precisa estudar com cuidado. Sim. Por isso que é importante, gente, nós estarmos por dentro do dinheiro, né? Como o nosso podcast aqui traz, porque, olha só, se você combina essas duas coisas, uma escolha adequada do tipo de plano, de P ou V, e uma escolha adequada de uma tabela de tributação. Então, assim, você consegue uma super otimização. Então, vou colocar aqui, por exemplo, no meu caso, eu tenho um PGBL para até os 12%, numa tabela regressiva, que significa que lá na frente, quando eu for me aposentar, eu vou estar numa alíquota mínima, como você trouxe, a menor disponível nos produtos que são tributados de 10%. Então, é realmente otimizar o máximo possível, né, dos ganhos que a gente tem. Então, escolha bem importante, né, e que traz mais dinheiro para o nosso bolso no final das contas também. Exato. E assim como a combinação pode ser ótima e muito vantajosa, ela também pode ser muito desastrosa, né? Sim. Então, se você fizer por exemplo, a gente teve um caso de uma cliente que chegou de outra instituição, que ela recebeu uma herança e aplicou sozinha num PGBL regressivo.
Nossa. Então, ela não vai ter o benefício fiscal ao longo do tempo, ela vai pagar o imposto sobre o todo, não tem o que fazer, porque tem toda a regulação, a SUSEP que controla isso, e ela vai ter que esperar pelo menos 10 anos para ter esse dinheiro numa alíquota de 10%. Dificilmente vai ter um rendimento tão bom que componha isso daí, porque ela vai estar pagando sobre o todo. Então, do mesmo jeito que a gente pode ter muita vantagem, a gente também pode ter algumas combinações preocupantes. Então, é preciso olhar com cuidado. E até para quem já contratou a Previdência, né, que nesse momento, não nesse momento, gente, a hora que acabar o podcast, confiram qual é o regime que vocês estão, se está no P, se está no V, se está na progressiva, se está na regressiva. Algumas coisas não dá para mudar, né, como você comentou. A regressiva, ela também é chamada de definitiva, porque não consigo mudar mesmo. Talvez a gente tenha, né, novidades em relação a esse projeto de lei, mas é importante realmente conferir quais as condições do plano que você está. Se são as condições mais adequadas, para também talvez não seguir repetindo um erro, né? Então, assim, se eu já contratei errado na regressiva e não era mais adequada para mim, então, por que os meus novos aportes, eu não abro um novo plano e escolho um regime mais adequado, né? Então, é importante, mesmo quem já contratou, estar atento, porque dentro do que for possível, dá para otimizar algumas coisas ainda, né? Exatamente. E um outro ponto que é muito comum é as pessoas acharem que precisa ter apenas um plano, né? De previdência. Verdade. Você pode ter vários certificados. Sim. Não tem nenhum impedimento, né? Eu já tive VGBL, por exemplo, porque eu não recebia, eu não tinha renda tributável. Sim. A partir do momento que eu passei a ter renda tributável, eu interrompi, como você disse, eu interrompi o meu plano antigo e abri um novo certificado PGBL. Eu continuo com os 2 saldos, eles continuam rendendo, eu continuo podendo fazer as portabilidades, as transições da mesma forma. Mas eu estou agora adequada para a minha nova realidade. Então, pode abrir quantos certificados quiserem, não tem problema. Boa, muito bom. E é isso que a gente falou do cheque lá atrás, que hoje já está quase em desuso, né? A vida das pessoas vai mudando ao longo do tempo, então é normal que ao longo da jornada elas tenham, né, planos que são mais adequados para cada momento. Muito legal. Temos um passo 3? Temos o passo 3, que eu acredito que é o mais simples, né? Para isso que a gente tem assessores de investimento, as instituições hoje, elas fornecem também, normalmente, uma seleção de fundos, né? Para facilitar a vida do investidor, que é a escolha do fundo de investimento. A gente comentou que a Previdência é uma estrutura que dá acesso a um fundo. A estrutura previdenciária é justamente a combinação do PGBL ou VGBL com a tributação regressiva ou progressiva. E, por fim, você precisa escolher um fundo. Então, você tem que se perguntar qual que é o seu perfil, o que você está disposto a correr de risco. Legal. Qual estratégia você acha que é adequada para esse horizonte de tempo que você imagina. E dentro, né, com essas respostas aí em mãos, escolher um bom fundo, uma boa estratégia, uma boa gestora para você aplicar o seu dinheiro. Então, é como se os 2 primeiros passos fossem a capa do Superman, que a gente estava colocando, né? Que são os benefícios da Previdência, mas a estrutura ali é o fundo, no fim das contas, onde o dinheiro está sendo investido. E aí a gente está conversando aqui sobre vários benefícios que a gente tem na Previdência, a gente já citou um deles. Queria trazer mais um e pedir para você ir trazendo outros para a gente também. Um dos benefícios que eu acho que é muito grande nessa modalidade, nessa ferramenta, é a portabilidade, né? Então, é aquela ideia de que eu contratei esse fundo, por exemplo, mas o meu perfil mudou. Pode ser que no começo eu tinha pouco conhecimento de investimentos, eu estava mais insegura, ou no momento da minha vida que eu tinha um perfil mais conservador, mas ao longo do tempo eu posso querer mudar para um perfil mais moderado, para um fundo um pouco mais arrojado, né, que tenha a possibilidade de me entregar mais retorno. E a Previdência, ela tem uma vantagem muito legal, né, Manu, que é essa possibilidade da gente portar os saldos. Eu posso fazer uma portabilidade de um fundo para o outro, mudando, né, por exemplo, a estratégia do fundo. Eu posso portar de uma instituição para outra. Então, tinha vínculo numa instituição, para mim não está legal mais lá, mudei para outra instituição, posso levar essa previdência dentro de algumas regras, enquanto em outros investimentos você teria que vender, pagar um imposto ali para depois realocar e esse saldo ser tributado novamente, né? Então, uma característica legal, acho que é essa da portabilidade, de você não estar amarrado ou engessado naquela estratégia ali.
Tem alguma Sem outra dúvida. característica que você pode Várias. trazer? Essa é uma delas, sem dúvida, eu acho que é uma das principais do produto, que tem um pouco a ver com o benefício tributário, né? Eu Sim. acho que a Previdência é uma das grandes razões, assim, da gente ter essa estrutura especial é justamente para incentivar o longo prazo, e isso é feito através dos benefícios fiscais / tributários que a Previdência pode oferecer. A gente comentou sobre o PGBL. Nessa modalidade, você pode abater, né, como eu dei o exemplo, o valor investido da sua base tributária e assim ter uma economia grande, né, aumentar a sua receita, né, ou deixar de pagar menos impostos hoje. Então, essa é uma baita vantagem. E tem a isenção de come-cotas. Legal. Então, o que é o come-cotas, hein? Vamos contar para o pessoal. Fundos de investimento, em geral, de renda fixa e multimercados, não se aplica aos isentos e a fundos de ação. Mas esses dois que se adaptam ali aos perfis mais conservadores e moderados, né, eles têm a cada semestre uma antecipação de pagamento de imposto de renda, que a gente chama de come-cotas. Então, o fundo olha para os últimos 6 meses de retorno, o quanto que aquele seu dinheiro rendeu, ele vai reter 15% daquele rendimento. Isso é pouquinha coisa no dia, assim, né? Se você olha no curto prazo, mas no longo prazo, que é o que a gente está conversando aqui, isso faz muita diferença. Sim. Porque você vai tirando força dos juros sobre juros, né? Você vai deixando esse dinheiro que o come-cotas leva, ele poderia estar rendendo e gerando juros sobre juros ao longo de 5, 10, 15 anos, que lá na frente dá uma diferença muito grande. Então, outra vantagem é o benefício fiscal, né? Tanto do PGBL e da isenção de come-cotas. Isso é bem legal mesmo, né? Porque é isso, é uma abocanhadinha a menos que acontece, né? Então, tem mais saldo para render. Beleza?